Boa noite, igreja. A paz de Deus seja com todos, amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá uma vez mais estar aqui reunido, Pai, na Tua casa, te louvando, te adorando, Senhor. Pai, eu peço, andarabaçom, que a Tua presença venha se manifestar em nossas vidas de uma maneira muito especial. Pai, restaura, renova, dá força àquele que não tem, dá força àquele que está cansado, Pai. Pai, eu peço no nome de Teu Filho amado, no nome de Jesus Cristo, que você venha, meu Deus, a falar conosco nesta noite. Que Tua palavra, meu Deus, venha a ser uma palavra que renove, que restaure. Oh Pai, Tua presença está conosco nesta noite. Abençoa meus irmãos, abençoa aquele que estão assistindo, Pai. Abençoa a sua casa, sua família, Pai. Cura aquele que está doente, meu Deus. Liberta aquele que está oprimido, Senhor. Restaura aquele que está caído, Pai. Mas que Teu nome, Pai, seja glorificado uma vez mais, através de cada um de nós. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, venha incendiar a Tua igreja com Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém, irmão. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Eu estava querendo pregar outra mensagem. Terça-feira, eu estava tentando estudar outra palavra e eu me senti muito incomodado. Não me conseguia concentrar. Aí eu falei para mim, vou voltar para Apocalipse de novo. Eu sei que Deus vai falar conosco nesta noite. Foi quando eu me consegui concentrar e estudar a mensagem que Deus tem para nós nesta noite. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Aleluia. Mensagem a Pérgamo. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comecem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora, e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto
aquele que o recebe. Amém. Pode sentar, irmão. Como eu falei no princípio, eu estava querendo pregar sobre Jacó. Terça-feira estava tentando estudar, mas não me conseguia concentrar. Quarta-feira. Aí eu falei, vou voltar para Apocalipse. Eu sei que Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Abramos nossos corações, porque Deus vai falar conosco. Como já todos sabem, o Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João. E esta que está aqui é uma carta dada à igreja que estava na cidade de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade muito gloriosa na sua época. Era a cidade mais gloriosa que podia existir. Pérgamo, as pessoas tinham a ela em um alto nível. Por quê? Porque Pérgamo era a capital dos romanos em Ásia Menor. Pérgamo era reconhecida por ter a segunda maior biblioteca que podia existir. Pérgamo era reconhecida por sua cultura. Pérgamo era reconhecida também por ter o maior centro médico que podia existir. Ali em Pérgamo saíam os melhores médicos daquele então, daquele mundo, daquela cidade. Não tinha médico como em Pérgamo. Pérgamo é ali também é reconhecida por ser um centro de religião pagã. Adoravam outros ídolos. Adoravam ali o deus Seu. Ali estava o templo ao deus Seu, uma das 7 maravilhas da Ásia Menor. Ali em Pérgamo também adorava ao deus Esculápio. É o deus que aquele então era o deus da medicina. É ali onde também este deus é chamado o deus serpente. É por isso que hoje em dia o slogan da medicina é uma serpente, porque dali é que sai aquele slogan por honor ao deus Esculápio. Pérgamo, uma cidade também famosa, onde as pessoas iam adorar outros deuses. O deus da cura, o deus serpente, o deus dos médicos. E é ali onde Jesus manda a escrever uma carta para esta igreja. E diz, João, ou Jesus fala a João, escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Quando Jesus fala que ele tem a espada aguda, é porque ele tem a autoridade. Jesus está falando, escreve à igreja que está em Pérgamo. Isto diz aquele que tem autoridade. Tem a espada de 2 gumes, de 2 fios, que é capaz de dividir, de separar o mal de o bom. É capaz de discernir o que é certo e o que é errado. Está falando, João, escreve a esta igreja que isto diz aquele que tem autoridade sobre todas as coisas e sobre tudo, sobre o universo. Porque em Pérgamo a cidade dizia que Seu tinha poder, que o deus de Esculápio, deus da serpente, tinha poder. E Jesus fala, eu sou que tenho autoridade, eu sou que tem poder de separar
o que é certo e o que é errado. Eu conheço as tuas obras, onde habita, que onde está o trono de Satanás. Pérgamo recebe de parte de Jesus um reconhecimento, um elogio. Tanto assim que Jesus sabia, tinha plena convicção de onde Pérgamo, esta igreja, estava estabelecida. Porque não tinha outra cidade mais religiosa que adorasse a outros ídolos, senão em Pérgamo. E é ali onde esta igreja estava estabelecida. Os crentes, os cristãos desta igreja se enfrentavam a uma grande persecução, porque a cultura dizia: Seul é adorado. O templo que é feito para o Deus de Roma, que é feito para adorar a César, é César que tem que ser adorado. As pessoas diziam: o imperador é o Senhor, mas esta igreja dizia: Jesus é o Senhor. Esta igreja estava sendo perseguida por uma grande persecução de muitas religiões, de muitas sectas. E no trono de Satanás é porque ela estava rodeada de muitos templos paganos. E o sistema estava adotando as religiões paganas. E o sistema se levantava em contra de esta igreja. É por isso que Jesus fala: eu sei onde você mora. Você não mora num lugar fácil de me adorar. Você não mora num lugar fácil de me procurar, de me buscar. Você mora onde habita Satanás. Você mora onde o sistema está submergido no pecado, no paganismo e na idolatria. Porém, eu sei que você mora neste lugar, e eu sei quão difícil é para você me adorar. É por isso que eu digo para vocês, é por isso que eu também recebo esta palavra, que Pérgamo estava tentando adorar a Deus em um lugar difícil. Não tem lugar difícil. Por mais difícil que seja o lugar, nós precisamos nos esforçar para adorar a Deus. As pessoas dizem: é ruim, é difícil, eu sou jovem, adorar a Deus, eu estou estudando. Adorar a Deus neste mundo, onde outras pessoas fazem outras coisas, é difícil para mim adorar a Deus. Você nem se imagina o difícil que era para Pérgamo, para esta igreja, se tornar uma fiel igreja ao Senhor. Então, por mais difícil que seja a circunstância ou as situações, nós precisamos nos esforçar para adorar a Deus. Amém? E continua dizendo: e retém o meu nome e não negaste a minha fé. Jesus está elogiando esta igreja, dizendo: você se tem esforçado de tal forma, de tal maneira, que tem retido, que tem guardado a fé. Não tem negado o meu nome diante da dificuldade, diante da persecução. Não tem negado que você é cristão, que você é filho meu diante da sociedade pecaminosa. Você não tem negado meu nome diante do sistema pagão. Eu sei que você tem guardado o meu nome. Eu sei que você tem guardado a minha fé. E olha o que diz: ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Porque Antipas, aunque a história não tem muitas informações sobre este homem, as pessoas, os historiadores falam que ele pode ser um dos líderes desta igreja. E ele, por causa da fidelidade a Deus, ele foi morto. Colocaram ele em um bezerro, em um boi de metal. Colocaram ele dentro. E
fizeram uma fogata, prenderam fogo. E este homem morreu dentro deste boi. De tal maneira que a temperatura era tão forte que este homem morreu, porém não negou o nome de Cristo. E ele está dizendo: você guardou minha fé, você guardou meu nome, ainda quando você veio assim o pastor morrendo. Você guardou meu nome, você guardou minha fé, ainda quando se levanta uma grande persecução. Você guardou meu nome, você guardou minha fé, ainda quando teu irmão foi morto. Era difícil para os crentes em Pérgamo demonstrar sua fidelidade em Deus. Mas Antipa, Jesus fala, ele era fiel. Ele era um cristão verdadeiro. Ele não negou meu nome. E em meio da persecução, você tampouco tem negado o meu nome. E continua falando. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Jesus elogiou esta igreja por sua fidelidade, por não ter negado o nome de Ele. O diabo estava perseguindo esta igreja. O diabo estava atormentando esta igreja. O diabo estava perseguindo uma persecução de parte do sistema, do império. Porém, como o diabo não conseguiu vencer os cristãos desta igreja com uma persecução, ele se infiltrou, ele penetrou a igreja por outro lugar. Por um lugar chamado sutileza. A persecução não conseguiu vencer esta igreja. O diabo, o governo, não conseguiu vencer esta congregação que estava em Pérgamo. Mas Jesus diz, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensina a Balac a lançar tropeços diante do filho de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. É interessante, porque Jesus não está falando que toda a igreja praticava a doutrina de Balaão. Jesus está falando que tem alguns que praticam esta doutrina. E quem era Balaão? Balaão, Números capítulo 22, 23, 24 e 25, adiante, você vai observar que Balaão foi procurado, porque Balaão era um profeta. E ele foi procurado por Balaão, por Balaque. Para quê? Para que profetizasse maldição, ou maldiçoasse em contra de Israel. Aí Balaque manda procurar Balaão e fala: Balaão, eu quero que você maldiçoe ao povo Israel, porque eles são muitos. Aí Balaão falou: eu não posso maldiçoar aquilo que Deus abençoou. E Balaque, aquele rei, falou: mas eu vou te honrar com dinheiro, com ouro, com qualquer coisa, mas maldiçoa. Eles tentaram maldiçoar por 3 vezes, porém 3 vezes Deus abençoou Israel. A história diz que foi Balaão que falou para Balaque, já que eu não posso amaldiçoar este povo, porque é um povo que tem Deus, que Deus está com ele, eu vou dar para você uma estratégia. A estratégia é:
Você coloca a jovem de Moabe, aquela jovem doncella de Moabe, coloque ela no meio ali, que o povo de Israel possa observar elas. E eles vão se misturar, os jovens de Israel com as jovens de Moabe. E uma vez se misturando, eles vão a dar a costa para Deus. Vão a virar a costa para Deus. Deus vai se afastar de eles. Por quê? Porque por causa dessas jovens, este povo de Israel foi induzido à idolatria. Eles não conseguiram que Deus amaldiçoasse Israel. Mas eles conseguiram que o povo de Israel pecasse em fornicação. E por causa de fornicar com aquelas jovens de Moabe, aquelas jovens incitaram, motivaram ao povo de Israel a adorar outros deuses. Já você escutou falar sobre o comunismo? Foi isto que estava aqui nesta igreja. O diabo não venceu esta igreja com persecução, mas ele conseguiu que Balaque, colocar tropeço para hacer cair. O tropeço era: qualquer pessoa pode adorar qualquer religião. Eu posso ser cristão, mas também posso participar de outra religião. Não tem problema. E é por isso que este povo estava entrando em culto a outros deuses, tanto assim que eles sacrificavam comida e ainda comiam. Todo dia em Pérgamo tinha sacrifício para outros deuses, todos os dias. A carne que sacrificava não dava conta, tinha que ir a vender no mercado. As pessoas compravam aquela carne sacrificada a outros ídolos no supermercado. Era muita carne, era muito sacrifício. Eles diziam: você pode ser cristão, mas você também pode ser de outra religião, de outra secta. Você pode ser cristão, mas você também pode participar do outro culto. Não tem problema, não tem nada a ver. E eles começaram a fornicar. Eles começaram a fazer coisas desagradáveis perante a presença de Deus. Eles começaram a adorar outros ídolos. Jeová é meu Deus, mas também o Deus de Moabe também é o Deus. E Jesus fala: eu sou o único que tem autoridade. Não tem outro Deus fora de mim. Ele é o único Deus que perante Ele todos os joelhos vai se dobrar. Nós precisamos compreender que a única pessoa que nossa boca tem que ser aberta para adorar é Jeová. Nossa adoração somente tem que ir direcionada hacia Deus, Jeová, Elohim. E como Satanás não conseguiu vencer, ele começou a fazer que as pessoas adorassem outros deuses. Aí Jesus falou: eu tenho essa coisa contra ti, que você me adora a mim, porém também adora o outro. Você também vai e participa do culto de Senhor, de o Deus da medicina. E ele continua falando: e assim também tem os que retêm a doutrina dos nicolaítas, a que eu
odeio. Você tem pouca informação sobre os nicolaítas. O que se diz é que foi uma seita. Alguns dizem que essa seita foi fundada por um tal Nicolás, um dos 7 diáconos do livro de Atos. E que este homem se desviou da verdade e começou a induzir a uma parte do povo a participar de coisas que não eram gratas aos olhos de Deus. A doutrina do nicolaíta era: tudo é permitido. Deus perdona. Deus perdoa. A doutrina do nicolaíta era: você pode pecar, você pode praticar o pecado, mas Deus vai perdoar. Por quê? Porque onde abunda o pecado, sobreabunda a graça de Deus. Aí o apóstolo Paulo escreve em Romano: que pois diremos? Que é preciso pecar para que a graça sobreabunde? Em nenhuma maneira. Porque como sendo morto do pecado, viveremos ainda em ele. Aquele que morreu para o pecado, não tem como praticar mais o pecado, porque morrimos para ele. Morrimos e precisamos nos separar da prática do pecado. O nicolaíta dizia: você pode ir para o forró em sexta-feira, sábado, mas também pode ir para a igreja aos domingos. O nicolaíta dizia: você pode fornicar, mas também pode ir à igreja a louvar, não tem problema. O nicolaíta dizia: você pode fazer qualquer tipo de pecado, não tem problema, Deus vai perdoar. Mas Deus me trouxe aqui para dar uma palavra para você. Nós precisamos nos posicionar como filho de Deus. O nicolaíta dizia: pecar não tem nada a ver, imitar o mundo não tem nada a ver. O nicolaíta dizia: você pode fazer qualquer coisa que o mundo faz, não tem nada a ver, Deus vai perdoar. Eu vou falar para você uma coisa: pode fornicar? Pode. Pode pecar? Pode. Pode adorar outros deuses? Pode. Pode brincar com o evangelho? Pode. A única coisa que nós não vamos poder é entrar no reino de Deus. E para entrar no reino de Deus, precisamos nos posicionar como filhos e filhas de Deus. Duas coisas que Jesus tinha contra esta igreja. Eles adoravam outros deuses, eles fornicavam, eles comiam comida sacrificada para ídolos, e eles mantinham ali aqueles que praticavam a doutrina de los nicolaítas. E Jesus fala: eu detesto. Quando você estuda a carta ao livro do Efésio, a carta a Efésio, você vai perceber que Jesus fala para eles: você detesta a doutrina dos nicolaítas, a qual também eu odeio, eu detesto. Porque em Efésio era assim: ou você é fiel a Deus, ou você vai ver o que você faz. Ou você se posiciona como filho de Deus, ou Deus vai se colocar, ou você vai dar conta a Deus por seus atos. Em Efésio era assim: as coisas de Deus são sagradas e puras, as coisas de Deus são santas. O reino de Deus precisa ser cheio de pessoas que se posicionem para praticar a santidade. E Jesus fala para Efésio: eu me agrado disso. Em Pérgamo, Jesus fala: eu detesto vocês, porque vocês praticam a doutrina do nicolaíta. Você nunca vai ver a Jesus ou a Deus imitando o Egito,
para manter a Moisés no poder. Você nunca vai ver a Deus imitando a Babilônia para manter de pé a Jeremias. Você vai ver que os homens se esforçaram para ser fiel a Deus. Você nunca vai ver a Sadraque, Mesaque e Abednego se postrando ante uma estátua para ficar bem com o povo. Você vai ver estes homens se posicionando como jovens cheios da presença de Deus. Nós precisamos entender que estamos vivendo tempos onde o sistema quer dominar. O sistema quer se infiltrar, entrar nas igrejas. Mas Deus me trouxe aqui a mim. Irmão, quando eu estava estudando aqui esta palavra, eu falei, Senhor, me perdoa. Eu estava falando para minha esposa. Quando eu estava estudando, eu senti um confronto de parte de Deus. Por quê? Porque tem coisa que uno faz que acha que está bem, mas para Deus está errado. As pessoas dizem, eu posso cantar música, eu posso louvar na igreja, mas também posso cantar música do mundo. Eu já vi pessoas nas redes sociais que dizem, não, eu sou cristão. Líderes. E vai e canta música no mundo, num concerto, para o mundo. E a Bíblia que diz, que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão. E muitas coisas nós fazemos coisas que achamos que está bem, que está certa. Mas Deus fala para mim, eu não estou agradando disso, Edward. Está errado isso que está fazendo. É por isso que hoje eu trato de não publicar muitas coisas nas redes sociais. Porque o sistema quer entrar nos corações das pessoas para se infiltrar nas congregações. E diz, eu sou santo na igreja, mas fora da igreja eu pratico coisas das trevas, da escuridão. Não tem comunhão. A luz com a escuridão. Não tem. Isso falou, Deus falou em sua palavra, aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Eu sou evangélico, eu sou cristão, mas fora da igreja, eu faço coisas que desagradam a Deus. E Jesus está dizendo hoje para mim, para você, eu detesto, eu odeio essas práticas. Eu estou chamando a minha igreja a nos santificar, a nos purificar, a nos tornar pessoas afastadas para Deus. Uma igreja que se afasta. Escute, irmão, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Você não pode nem brincar com Deus, nem brincar com o diabo. Com Deus não se brinca. Precisamos nos tornar pessoas comprometidas com o reino de Deus. Você quer ser aprovado por Deus? Precisamos nos comprometer com Ele. Escute, não se confie, porque nós somos usados por Ele. Uma coisa é ser usado por Deus, e outra coisa é ser aprovado por eles. Deus usou o boi, ou a burra, a asna de Balaão para um propósito. Usou. Deus usa os animais. Mas aprovado, o que diz a Bíblia? Procuremos nos apresentar a Deus aprovado como obreiros que não tem nada de que se envergonhar. Usado, Senhor,
em teu nome nós curamos, em teu nome nós fizemos milagre, em teu nome nós fizemos aquilo, nós fizemos outro, evangelizamos, pregamos em teu nome. Que diz Jesus? Afastou de mim, hacedores do mal. Senhor, quando você estava enfermo, a gente foi e te visitou. Quando estava doente, a gente foi a te visitar. Quando você estava nu, a gente te deu roupa. Quando você tinha fome, a gente se alimentou. Aí Deus vai falar, servo bom. Esta igreja era fiel, não negou o nome do Senhor na persecução, porém, tinha pessoas que estavam brincando com a graça. Estavam brincando com o Evangelho. Deus é amor, sim, mas também Ele é fogo consumidor. Deus nos ama, sim, mas Ele também nos corrige, nos exorta, nos disciplina. Deus não está chamando a nos posicionar. Deus está chamando a você, jovem, a nos posicionar como cristão, dentro e fora da igreja. Deus está falando para você, irmão ou irmã, a nos posicionar dentro e fora da igreja. Por quê? Porque Ele vem por uma igreja santa. E continua dizendo, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Porque os romanos usavam a espada para castigar. E Jesus fala para eu tenho uma espada que divide o que é bom e o que é errado. Eu tenho uma espada de autoridade para cortar o que é meu e o que não é meu. Jesus está falando, se arrepende. Porque senão, eu vou vir com aqueles que brincam com a graça, que brincam com o Evangelho, que brincam com Deus, que brincam com o nome do Senhor. E vou cortar. Deus nos ama. Deus nos ama, irmão. E por isso que Ele nos quer limpar, purificar, santificar, nos tornar homens e mulheres afastados para Ele. Ele continua dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Por quê? Pérgamo, uma igreja começou a adorar outros deuses e começou a comer alimentos sacrificados a outros deuses. Jesus fala, eles comem alimentos para outros deuses, mas aquele que vencer, eu vou dar que coma do maná. E que é o maná? Jesus falou, eu sou o maná que desce do céu. Ele é o pão da vida. Quem vencer, eu darei que coma do maná escondido. Aquele que vencer, eu darei que coma do maná que produz vida. Aquele que vencer, aquele que não se deixa levar pela falsidade do sistema, que quer dominar, predominar. Jesus fala, se você vencer, eu vou dar para você maná escondido. Eu vou dar para você um maná que ninguém pode comer, só aquele que vencer. Escute, não é aquele que começar, não é aquele que
se sentir derrotado à metade do caminho. Não, é aquele que vence. Se nós vencemos, nós poderemos participar e comer do maná escondido que produz vida. Jesus nos chama para nos tornar homens com uma vida eterna em Ele. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o maná. E ele continua dizendo: e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aqueles que o recebem. Em Pérgamo, no governo romano, quando uma pessoa era acusada por algum ato ilícito, se essa pessoa era culpável, davam para essa pessoa uma pedra preta, negra. Mas se essa pessoa não era culpável, o juiz dizia: não é culpável, davam para ela uma pedrinha branca, como testemunha de que ela não foi culpável por aquele ato. Na sociedade daquele então também, toda pessoa que participava de uma competição e ganhava, davam para ele uma coroa de ouro, porém também davam uma pedrinha branca. A pedrinha branca era como uma espécie de um bilhete para entrar a uma ceia, para comer, para jantar. Sabe o que Jesus está falando? Aquele que vencer, eu darei uma pedrinha branca para que você se torne uma pessoa santa e não culpável do que o inimigo quer culpar você. Jesus está dizendo: eu vou dar para você uma pedrinha branca para que você tenha acesso às festas do Cordeiro. Do mesmo jeito que essa pedrinha branca era um bilhete para entrar na festa, eu vou dar para você, aquele que vencer, uma pedrinha branca para que ela possa participar das bodas do Cordeiro. Somente aquele que vencer, e aquele que vencer vai ter participação na ceia do Senhor quando Ele volte por sua igreja. Só para finalizar, Pérgamo, em meio da persecução, ela não foi vencida. Mas na sutileza, o diabo conseguiu entrar. Precisamos entender algo. Que precisamos nos enfocar em aquilo que Deus realmente quer para nós. Porque o diabo está como uma serpente sutil para tentar desviar a muitas pessoas do propósito de Deus. É para mim uma grande responsabilidade pregar o Evangelho. Eu tenho lutas, tribulações, dificuldades. Não tem sido fácil. Hoje eu estou aqui. Só a graça de Deus é que nos mantém de pé. Só a graça de Ele. Se fosse por nós mesmos, eu não estivesse aqui. Mas sua graça até agora tem me sustentado. E a graça de Deus vai sustentar você. Mas você disponha seu coração a se afastar de aquilo que o inimigo quer que você pratique.
disponha seu coração a dizer: as obras dos nicolaítas, essas obras, eu não vou praticar aquelas obras. Eu vou me santificar para eu ser apto nas bodas do Cordeiro. Fique de pé. Aleluia. Andarabasoma. Eu estou sentindo uma forte presença de Deus nesta noite. Amados, eu tenho plena convicção de que Deus falou conosco nesta noite. E quizás você estava esperando uma palavra diferente. Mas é bom nós ouvir, não aquilo que queremos, senão aquilo que precisamos, para nos tornar pessoas aptas na presença de Deus. Eu quero que você ore nesta noite, pedindo para Deus perdão. Se você tem praticado coisas ilícitas perante a presença de Deus. A Bíblia diz que todo o nosso ser se achado irrepreensível. Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Eu oro a Deus por misericórdia. Que Ele venha com misericórdia para conosco. Vem Espírito, faz morada, oh, Narabassó, permanente em meu ser. Tem pessoas confrontadas hoje, como eu me senti confrontado pela palavra de Deus. Eu comecei a pedir perdão para Deus. Deus, Senhor, perdoa, porque a gente faz coisas que pensamos, que achamos que são bom, mas perante a presença de Deus não é bom. Fala para Deus nos purificar esta noite. Fala para Deus nos limpar. Fala para Ele nos limpar, nos purificar. Oh, meu Deus do céu. Só tua misericórdia, só tua graça, Senhor. Fala para Deus limpar. Fala para Deus purificar. Fala para Deus santificar. E que nos torne pessoa afastada para Ele. Ora para Ele, Senhor, esconde-me em tua presença. Sou teu templo, te louvamos, Senhor. A caminhada não tem sido fácil. A persecução tem vindo atrás de nós. O sistema tem se levantado. Fala para Deus nos ajudar. Nos limpa, Senhor. Nos purifica, Senhor. Não queremos nos tornar igual ao mundo. Oh, meu Deus. O mundo diz que todas as coisas podem fazer.
Mas tua palavra diz que não todas as coisas nos convêm. Nos ajuda, Senhor, a nos apartar para Ti. Só um minuto mais, peça perdão para Deus. Peça, Senhor, me limpa, limpa. Peça para Deus, Senhor, limpa-me. Por ter falado palavrão, perdoa. Por ter falado coisas que não te agradam, me perdoa. Por ter praticado coisas que eu achava que estavam certas, mas para você estava errada, Pai, me perdoa. Fala, Senhor, perdoa-me. Por ter praticado coisas de imoralidades, Pai, me perdoa, Senhor. Por ter olhado imagens que não são de teu agrado, me perdoa, Senhor. Por ter falado coisas erradas, me perdoa por ter desobedecido, por ter sido rebelde. Me perdoa, Pai, por ter virado a costa para a tua presença, para a tua palavra, para teus princípios. Pai, me perdoa, Senhor, por não ter guardado o teu nome, por não ter guardado a fé em Ti. Pai, perdoa-me. Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Andarabaçu. Levante sua mão um momento de. Fala, Senhor. Vem com teu Espírito Santo na minha vida. Eu quero sentir tua presença, Pai. Fala para Ele, Senhor. Eu quero sentir tua presença, Pai. Eu quero sentir-me limpo. Pai, para Ele, Senhor, me purifica. Pai, vem com tua presença na minha vida, purificando. Fala para Ele, Senhor, vem entra na minha vida com tua presença, limpando. Deus está limpando agora. Tem pessoas sendo perdoadas agora. Oh, Pai, entra nas nossas vidas. Queremos sentir tua presença, Pai. Andarabasoma, fala, Senhor, que a plenitude de teu Espírito Santo seja na minha vida. Fala, Senhor, que a maior evidência que você está comigo seja a tua presença na minha vida. Obrigado, Senhor. Dê palma para Jesus nesta noite. Andarabasoma. Andarabasoma. Ele está aqui. Tem alguém que quer receber aquela pedrecinha branca. Tem alguém que quer comer o maná escondido, o maná do céu. Então bora vencer. Porque somente aquele que vencer poderá comer do maná e poderá receber aquela pedrecinha branca. Aleluia. Amém.